Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos nós mais uma vez aqui com a nossa série de tutoriais com o aplicativo Doom Madeira, né? O que nós temos aqui na tela? Uma geometria de um beiral de uma casa, de uma residência, por exemplo. Então a gente vai projetar o nosso madeiramento. Uma vez o profissional calculado, já dimensionado qual madeira vai ser usada, as dimensões dela, você vem no AutoCAD e começa a usar o Doom. Então isso é um projetinho simples, né? Que a gente resolveu fazer para mostrar para vocês o que o Doom é possível fazer no quesito madeiramento. Mas antes a gente tem que definir as águas desse nosso telhado aqui. Eu vou passar para vocês como vocês definem um telhado de uma maneira simples, usando um comando do AutoCAD chamado Offset, né? Todo mundo conhece aí. Você faz a sua geometria contornando o seu beiral, né? No caso aqui, ó, contornando o beiral. E a gente vai dando os offsets para dentro, assim vai formando nossos rincões e espigões. E depois você faz o acabamento com as linhas, né? Vamos fazer aqui os offsets aqui, ó. Pode ser um offset de 20 centímetros, ponto 2. Então vamos fazendo offset aqui, vamos dar um zoom aqui. Vocês vão perceber que é fácil definir uma geometria de um telhado com esse auxílio do offset aqui, ó. Você não ficar quebrando a cabeça para onde vai ser o rincão, o espigão, enfim. Você vai ver que você vai dando offset assim, ó. Certo? Essas linhas de offset são apenas auxiliar do nosso desenho. Então eu vou fazer passo a passo esse telhado bem explicadinho para você não ter dúvida em usar o Doom, né? Chegando nesse ponto, a gente percebe que não existe mais offset aqui, só desse lado de cá, ó. Você continua fazendo. Aqui já foi. Uma maneira simples e direta, né? Você vai vendo, enxergando lá como é que vai ficar os seus rincões. O que a gente vai fazer agora? Vou só mudar a cor aqui do beiral, ó. E uma cor, pode ser essa magenta aqui. O que a gente vai fazer agora? Você vai fazer as linhas aqui, ó. Depois a gente vai filetar com raio zero e vai formar os nossos oitões aqui. Então, comando linha, ó. Pode fazer até em cima aqui, ó, e depois a gente vai filetar ela, certo? Essa do meio, você faz uma linha do midpoint aqui, ó, midpoint aqui, ó, para depois, a hora que a gente filetar, vai encaixar certinho. Aqui até aqui, mais ou menos. Aqui, esse aqui. Até aqui. Esse do meio aqui. Você faz assim, ó. Não precisa você ficar quebrando a cabeça onde você vai finalizar o oitão, não. Nós temos esse comando offset que nos auxilia aqui no AutoCAD, certo? E vamos fazer agora essa daqui, ó. Feito isso, gente, vamos... Aqui nós temos uma linha aqui. A gente vai descobrir como é que vai ser esse miolo aqui dos espigões. Vamos apagar essas linhas auxiliares aqui, ó. A cor tá assim, ó. Então vamos usar um comando aqui do AutoCAD para a gente apagar somente a cor que a gente quer. Eu seleciono tudo, clico no botão direito do mouse, ó, Quick Select.
Vou ver a cor que eu quero apagar é a cian. Eu dou um OK, ó. Seleciono somente a cian e dou um delete. Agora a gente vai filetar com raio zero essas linhas aqui, ó. Essa daqui eu também fileto. Aqui eu fileto. Aqui eu fileto com essa. Essa com essa. Aqui. Vocês estão vendo aí a facilidade para a gente definir as áreas de um telhado? Não é bicho de sete cabeças não. Simplesmente usando o bom senso e a ferramenta do AutoCAD. Aqui sai desse canto aqui, ó. Aqui sai desse canto. Então vamos fazer aqui como é que vai ficar essa geometria aqui. Aqui vai ficar dessa maneira aqui, ó. Essa linha aqui encontro aquela. E essa encontro fileto com aquela lá, ó. Aqui tá filetado, ó, também. Vamos filetar ali, ó. No tutorial passado eu tinha feito o mesmo madeiramento, faltando esse acabamento aqui. Na verdade, a geometria correta é assim mesmo, tá? Dessa maneira aqui. Então, feito isso, gente, o profissional tem que posicionar aonde vai os rincões, espigões, as tesouras, minha tesoura, né? Eu vou padronizar aqui em função do meu do madeiramento que eu vou usar, que é viga 6x12, a distância das tesouras a base de 3 metros. Não vou ultrapassar esses 3 metros não. Nos meus cálculos, para esse telhado aqui, uma distância de 3 metros, está muito bom. Ficou muito boa a distribuição. Deixa eu ver aqui a distância aqui desse telhado. Daqui até aqui. 10 metros. Deixa eu desconectar a internet aqui para não atrapalhar essa gravação aqui. 10 metros, né? Então, saindo desse oitão aqui, eu vou colocar uma meia tesoura até lá. Então, vamos desenhar uma linha aqui, ó. Você desenha suas posições da tesoura, meia tesoura com a linha, né? Depois, lá no Doom Madeira, a gente vai usar essas linhas aonde você posicionou. Então, eu quero uma meia tesoura aqui. Aqui, eu vou pôr uma tesoura aqui, ó. Então, você desenha aqui, ó, comando linha normal do AutoCAD, né? Para depois você pegar como referência essas linhas aí. Vou pôr uma aqui, ó. Vou pôr outra nesse oitão aqui. Vou fazer uma cópia ali daquela ali, ó. Deixa eu ver a distância que tá dando aqui.
dessa tesoura naquela. Deixa eu aumentar o tamanho dessas letras aqui. Vou ponto 25, por exemplo, só pra gente visualizar melhor aqui. 4,97. Vamos colocar outra mediana aqui, outra tesoura aqui mediana. Bem no meio aqui, certo? Aqui nesses espigões aqui, vamos colocar meia tesoura não, vamos colocar escoras aqui, ó, de rincão aqui, ó. Vamos dividir essa linha em 3 partes, vamos colocar 2 aqui. Deixa eu ver a distância que tá dando aí, ele tá dando aqui, ó. Dimensão alinhada. Daqui até aqui. 7 metros. Divide por 2 dá 3,5. Vamos dividir por 3 aqui. No máximo, trabalhar com no máximo 3 metros. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Vou formatar o estilo de ponta aqui para a gente enxergar ele aqui. Vou colocar esse tipo aqui também, ó. Esse tipo aqui. Ativar como ponto 30 o tamanho dele. Vamos dividir essa linha aqui em 3 partes. Como é que eu faço? Divide, né? Comando divide do AutoCAD. Ó. Seleciono o que eu quero dividir. Quantas divisões? 3. E já me criou aqui. Então daqui que eu vou fazer as linhas que vai ser meus espigões de apoio, tá? A gente vai fazer com o Doom lá. Então eu vou ter um aqui, ó, perpendicular ali, outro aqui também, perpendicular ali. Então, veja bem, você tem que projetar tudo isso antes de usar o Doom, né? Projetar o seu telhado. Nós estamos fazendo passo a passo para você não ter dúvida de como proceder para usar o Doom madeira. Desse lado aqui eu tenho a mesma coisa, a mesma geometria. Então vou dar um mirro dessas linhas aqui, ó, onde vai ser nossos espigões. Desse lado eu vou colocar também, eu vou dar um mirro também desse lado. Eu vou colocar desse lado aqui, ó. Então vou dar um mirro aqui, ó. Vou dar um mirro. Então aqui nesse ponto eu vou colocar também espigões. Aqui eu vou colocar uma meia tesoura desse oitão até aqui, ó, perpendicular aqui. Aqui normal eu vou fazer espigões, né? Aqui eu vou colocar uma meia tesoura até aqui, perpendicular aqui, ó. E aqui nesses oitões eu vou colocar a tesoura também. Deixa eu explodir o meu beral aqui. Vou copiar essa linha, colocar aqui e colocar outra aqui, ó. Deixa eu
pegar a mesma propriedade dessa linha e aplicar aqui também, cor. Vamos ver a distância dessa tesoura a essa outra. Linear. Daqui até aqui. 5 metros, né? Então eu vou colocar uma tesoura aqui no meio também. Deixa eu copiar aqui, ó. Colocar no meio aqui. Aqui mesma coisa eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Vou colocar espigões aqui também. Vou dividir 3 partes aqui, ó. Esse aqui. Eu vou fazer as linhas aqui, ó. Você é um técnico, é um engenheiro, é um arquiteto aí que está interessado no Doom Madeira, entre em contato com a gente aí, vai ter o nosso site aí, preencha em contato da, quer saber o preço, entre em contato aí com a gente, o preço está acessível a todos, né? Então, aproveite e já tem o seu Doom. Vou espelhar essas linhas aqui, ó. E aqui também vou fazer espigões. Vamos fazer uma meia tesoura aqui, ó. Onde vai ser uma meia tesoura aqui, aqui. E aqui também eu vou colocar espigões. Vou espelhar aqui essa geometria aqui, ó. Midpoint aqui e aqui. Então, eu vou mudar só a cor aqui da nossa geometria do telhado para a gente diferenciar as águas aqui, ó. Vou colocar uma cor aqui amarela, por exemplo. Ou verde, né? Então, uma vez eu posicionado as minhas meia tesouras, espigões, rincões no meu projeto aqui, aí sim eu começo a usar o Doom. Como é que a gente faz para acessar o Doom? Deixa eu carregar ele na memória aqui, ó. Quando você instalar o Doom na sua máquina, automaticamente você faz esse processo só uma vez, né? A hora que você instala, né? Deixa eu ler a aplicação aqui no Lisp, para quando a gente digitar o comando, ele o AutoCAD entender que a gente quer executar o aplicativo. Então, para entrar no Doom, é só digitar MAD aqui, ó. MAD de madeira. Ele vai abrir para a gente na tela do AutoCAD. Deixa eu ver se está gravando aqui. Ok. Tá gravando. Então a primeira vez que você abre o Doom assim, como o AutoCAD está carregando na memória para... Então ele às vezes demora um pouquinho, mas uma vez a primeira vez. Bom, aqui está a tela do Doom.
2018 no caso, né? Nesse momento. O que a gente vai fazer? Começar a desenhar as tesouras. Aqui no Doom tem várias guias e cada guia é respectiva um trabalho que você vai fazer de madeiramento. No caso aqui, tesouras. Essa primeira guia aqui, ó. Tem 3 tipos de tesoura: Hall, Prat e Belga. Nosso caso aqui, nesse tutorial, a gente vai usar a tesoura tipo Hall. É só clicar aqui, ó, tipo Hall. O aplicativo Doom mostra essa tela aqui de uma tesoura onde eu tenho os campos para mim preencher aqui, ó, o tipo de madeira, né, as dimensões dela, o tipo de telhado, se é telha de barro, ondulada, o caimento do telhado, as cores lá no desenho AutoCAD, as dimensões da ripa, ó, terça, carbos, distância entre carbos, distância entre ripa, né, a galga. Aqui embaixo, ó, meus pontaletes, que é essas verticais aqui, ó, se eu quero desenhar com 2 tábuas ou pontalete em viga mesmo. Vamos fazer algumas tesouras com tábua e outras em pontalete, você vê a diferença lá no desenho. Aqui do lado esquerdo, coloco o nível da minha tesoura. É essa base do apoio aqui, ó. No caso vai ficar apoiado na laje, então você define a altura aqui, ó, a laje acabada ou a parede, sei lá, de acordo com o seu projeto. Aqui embaixo a dimensão do beiral, no caso aqui o default está 50 centímetros, vamos deixar isso. Do lado direito aqui, ó, do lado direito tem mais algumas configurações básicas aqui. Aqui embaixo tem uma observação para você definir aqui se aquela dimensão que eu, em volta do meu beiral já está incluso o beiral. No nosso caso já está. Se não tiver, se selecionar a borda da parede, você desativa aqui. Então o Doom vai calcular com mais esse beiral aqui que se colocar aqui, ó. No nosso caso já está incluso o afastamento da parede. Feito isso, gente, é só vir aqui no botão do lado inferior direito, ó, clicar no botão 3D. Vamos aprender a usar o 3D aqui agora. Depois a gente gerar o 2D para vocês verem a facilidade também. Vamos clicar aqui no botão 3D, ó. Que o Doom solicita pra gente, ó, selecione os eixos da tesoura. Aonde é a tesoura aqui? É aqui, ó, que eu defini, um aqui, outro aqui, outro aqui. Você pode selecionar todas as tesouras do seu projeto, né? Aqui eu tenho outra também. Aqui outra. Essa tesoura aqui eu vou fazer com pontaletes, tipo com vigas, tá? De vez de ser 2 tábuas, fazer com vigas, só para vocês verem. Vamos fazer essas primeiro com 2 tábuas. Confirmo com Enter, né? O Doom já começa a desenhar em 3D as nossas tesouras. Vamos aguardar ele desenhar. Mais uma ali, ó. Vou colocar agora, ó, terminou de desenhar, ele volta para a tela de tesoura. Vamos sair aqui e vamos colocar em perspectiva nosso desenho. Tá em perspectiva, né? Olha lá. Eu vou usar o comando Orbit aqui do AutoCAD para navegar, ó, orbitar, né? Essas são as tesouras do tipo Hall com pontaletes com 2 tábuas. Você pode ver aqui, ó. Vamos fazer essa outra que eu deixei aqui para fazer ela com esses pontaletes com viga. Vou lá voltar lá no tesoura, né? É só colocar aqui, ó, pontaletes.
As dimensões vai ser as mesmas, configurações do madeiramento, né? O profissional já calculou, passou essas dimensões aqui, ou você mesmo, um arquiteto, engenheiro, um técnico que entende a área, dimensiona aqui e já clica aqui, ó, 3D. Seleciona a tesoura. O Doom começa a desenhar pra gente aqui, ó. Retornou para a tela, vou sair e vou ver, ó, desenhado os pontaletes com vigas inteiriça. Diferente aqui, ó, 2 tábuas e aqui com vigas, ok? Você escolhe de acordo com o seu projeto. Vamos desenhar as minhas tesouras. Deixa eu colocar em planta aqui. No comando plano do AutoCAD, ó. Aonde eu tenho minha tesoura aqui, ó. Eu tenho um aqui. Outra aqui que eu defini aqui, ó. E outra aqui. De primeiro momento, três meia tesoura. Eu vou lá na guia meia tesoura. Escolho o tipo roll. E vou configurar todo o meu madeiramento aqui, ó. Tá? No caso, eu estou saindo essa minha tesoura de uma tesoura aqui, ó. Eu vou afastar aqui uns 10 centímetros para não sair agrupado no mesmo eixo, tá? Afastado um pouco. Número de divisões do vão da minha tesoura, 3. A gente está trabalhando com 3 divisões, né? 1, 2, 3, igual tá esse desenho na tela aqui. Você pode configurar de acordo com o seu projeto aí, né? Se for uma tesoura maior, 4 divisões, 3, no nosso caso aqui vai ser 3. Configuro todo o madeiramento aqui, ó. Beiral, o nível de apoio, tem que ser baseado sempre na sua tesoura lá. É só clicar no botão 3D. Vou fazer essa de cima. Indico, olá, a pergunta do Dom lá. Informe o local do beiral. Aqui, informe o local da cumeira. Esse end point aqui. Deixa eu desativar o nearest aqui. E às vezes ele atrapalha a gente aqui, ó. Near, desativar. Ok? Vamos informar o ponto da cumeira aqui, ó. Aí. O Doom já está desenhando a nossa meia tesoura. Deixa eu sair aqui e vou fazer essa daqui agora, aqui, ó. Meia tesoura. Tá tudo configurado aqui, certinho. 10 centímetros de afastamento. Clico no botão 3D. Informa o beiral. E informa a cumeira ali. Vamos fazer essa outra aqui, ó. Beiral. E cumeira. Vamos sair aqui, vamos orbitar o nosso projeto. Vou colocar em perspectiva aqui, ó, nesse ícone aqui da casinha aqui, ó. Vou dar uma aproximação aqui. E vou orbitar comando orbit do AutoCAD, ó. Onde a gente colocou elas aqui, ó, as minhas tesouras. Se a gente aproximar aqui, ó, como eu passei 10 centímetros de afastamento, ó, sai com a folga aí de 3 a 4 centímetros do meu pendural da tesoura. Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer os espigões. Que são essas espigões. Essas e essas outras. Conforme o caimento aqui. Vamos fazer esse espigão aqui. Ó, terceira guia. Rincão e espigão. Tem dois tipos de espigão. Tem o não nivelado com as terças e o nivelado. O nivelado, você pode olhar o desenho lá, ó, que as terças chegam
o mesmo nível das linhas das tesouras ou espigões, né? Vamos trabalhar com espigão nivelado, esse segundo aqui, ó. A tela do espigão ricão, você pode construir ele de várias maneiras. No nosso caso ali, vamos construir só essa linha superior aqui, ó, tá? Essa empena aqui, ó, essa linha superior. Então eu vou desativar desenhar linha, desenhar tábuas de pontalete, vou desativar a asa e desativar o pendural. Então essa empena aqui, ela vai sair da nossa tesoura e fechar no apoio aqui, somente isso. Depois a gente vai pôr os apoios aqui, ó, no ponto definido lá que a gente definiu. Configurado todo o madeiramento aqui, a gente vai desenhar, mas eu quero observar, fazer uma atenção para esse detalhe aqui, ó. Nós vamos ativar isso primeiro, porque o Doom vai calcular o espigão de acordo com a porcentagem que eu defini o meu telhado, no caso foi 40%. Então a declividade do rincão vai ser outra declividade, né? No ângulo de 45 graus vai ser outra declividade, né? Se você quiser obedecer os 40, quiser um espigão específico, no nosso caso vai ser esses laterais, a gente vai ter que ativar essa parte de baixo. No momento, esse de 45 graus, vamos deixar ativado aqui, obedecer a porcentagem, o Doom vai calcular e vai desenhar certinho, tá? Vamos clicar aqui no botão 3D. O que está pedindo? Informe o local do beiral. Vamos fazer esse espigão aqui, ó. Beiral e ponto da cumoeira. Aquela ali. Tá? Vamos fazer esse outro aqui. Beiral, ó. E cumoeira. Vou sair aqui e vamos orbitar para a gente ver como é que tá ficando. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esses rincões aqui, ó, laterais. Esse sim a gente vai fazer com a declividade de 40%. Ativar aqui, ó. Tá? Não vai ser a declividade calculada em função dos 45 graus. Vai ser a declividade do nosso telhado. Clique no 3D. Ele está pedindo o ponto do beiral e o ponto da cumoeira aqui, ó. Só ir fazendo, ó. Vamos fazer esse lado de cá. Beiral e cumoeira. Vamos fazer esses outros já do lado de cá, ó. Atentando sempre aquele detalhe lá. A declividade tem que ser conforme o seu telhado. Diferentemente desse outro que a gente fez na diagonal aí. Tem que ser calculado pelo Doom. Aqui tem outro aqui, ó. Vamos sair aqui e orbitar para vocês observar aqui. Deixa eu dar uma salvada nesse desenho pra gente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar os apoios nessas intersecções aqui. Como você faz isso com Doom? Aqui na seção de aplicativos, ó. Aplicativos, tem o ícone de pontaletes, ó. Eu clico nele. Aqui eu vou configurar que madeira que eu vou usar aqui no pontalete, ó. Vai ser 6x12, né? Vou informar qual que é a madeira dessa empena aqui, ó, desse banjo aqui, ó. No caso foi 6x12 que eu defini lá, né? No desenho dele. E aqui embaixo à esquerda eu vou informar aqui, ó. Esse pontalete é para rincão espigão nivelado com as terças, né? No nosso caso o rincão é nivelado com as terças. Se não fosse, eu deixaria esse
não nivelado aqui, tá? Atento para esse detalhe aqui, ó. Vamos lá, clique em 3D. O Doom pede pra gente, indica o local. Vamos fazer esse primeiro aqui. O local, depois o sentido que eu quero. Da diagonal, ó. Só clicar aqui, um ponto no sentido, ó. Ele já fez lá, vamos fazer aquele outro lá. Mais pra frente um pouco aqui, ó. Local e algum ponto aqui no alinhamento. Já vamos fazer aqueles outros lá. Esses daqui, ó. Local e aqui o alinhamento. Fácil, fácil e simples de usar, ó, de fazer, né? É ali mesmo, vamos ver se eu fiz no lugar certo. Isso, é ali mesmo. Vamos sair aqui e dar uma orbitada aqui pra gente ver. Beleza? Primeiro passo é definir essas estruturas aí, madeira, tesouras, meia tesouras, espigões. Vamos fazer esses espigões aqui, ó. Espigão nivelado. Tá tudo configurado certinho, ó. O número de divisões é 3, ó. Tem que obedecer sempre as divisões para as terças e encaixar certinho lá. Você definiu na tesoura lá, o número de divisões, né? Na minha tesoura. 1, 2, 3 divisões. Peral e comoeira. Onde que eu tenho outro aqui, ó? Tem outro aqui, ó. Beral e comoeira. Tem mais outro ali? Tem aqueles ali, vamos fazer já. Beral e comoeira. Beral e comoeira. Vamos fazer os rincões que acompanham a declividade, ó. Deixa eu ver aqui se eu fiz certo aqui, ó. Tá errado. Então, por que que tá errado? Porque eu não alterei ativei aqui, ó. Tem que obedecer o cálculo do rincão, porque eu tô a 45 graus. Então, como é que você desfaz aí? Comando 1 do AutoCAD. Ou você vem e apaga. Então, atenta a esse detalhe aí, a declividade da obedecer o cálculo ou a declividade sem informar. No caso aqui, os rincões a 45 graus tem que ser calculado pelo Doom, né? Vamos lá. Rincão, volta aqui, ó, ativa aqui, ó, e faço. Tem que ser o beiral primeiro. Depois a comoeira. Só orbitar ali pra gente ver. Se tá encaixado certinho ali. Beleza? É isso aí mesmo. Vou fazer esses outros aqui. Beiral. Comoeira. Fazer aquele ali. Beiral. E comoeira. Beiral. E a comoeira aqui. Agora sim, tá beleza. Vamos fazer isso agora, esses rincões aqui, ó, com a declividade do telhado, ó. Aliás, espigões, né? Com a declividade do telhado. Vamos fazer esses daqui do canto.
rincão nivelado e alterar aqui, ó, essa configuração aqui, ó, para baixo. E vamos fazer agora Peral e Coveira. Peral, Coveira. Veja bem a facilidade que dá para de trabalhar com Doom, né? Vamos fazer esses outros aqui, ó. Interessou? Entre na nossa página lá, solicite o orçamento e tenha logo o seu Doom. Então você vai ganhar tempo aí e nos seus projetos. O projeto fica projeto de apresentação, né? Depois eu vou depois de desenhar o 3D certinho, a gente vai extrair do 3D o 2D para você fazer as suas pranchas, cotar aí do jeito que você quiser no seu projeto. Então fica atento aí, acompanhando aí o tutorial. Vou sair aqui e vou dar uma olhada. Aqui tá beleza. Vou fazer esse canto aqui, ó. Mesmo processo aqui, ó. Rincão nivelado. Tá tudo configurado certinho. Aqui embaixo, ó, essa segunda opção. E vamos em frente aqui, ó. Não tem segredo não. Vamos fazer aqueles dois ali. Peral. Isso, vamos fazer agora os pontaletes de apoio. Aqui, ó. Aqui, aqui, ali. Aonde? Aplicativos, pontaletes. Tá tudo configurado certinho aqui, ó. Atento a esses detalhes aqui, com toda a configuração conforme o seu projeto. Clique em 3D, indica a posição e o rumo. Posição e o rumo. Posição aqui, ó, e o rumo para cá. Aqui ele tá errado, dá, hein? Tem que indicar o ponto do beral ali no final. Apagar aqui, ó. Normal, né? Do comando do AutoCAD. Voltar lá. Tem que indicar o ponto do meu pontalete e o ponto do beral aqui, ó. Para ele calcular a altura certinho de acordo com a declividade. Aqui. E o ponto do beral lá. Vamos sair aqui. Vamos dar uma orbitada aqui para ver como é que tá ficando o nosso madeiramento. Aqui no canto já fez. Vamos estudar como a gente vai fazer esses espigões aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar essas linhas aqui para a gente não confundir com esse madeiramento aqui. Como é que eu faço no AutoCAD? Seleciono o que eu quero isolar, ó.
clico no botão direito do mouse do AutoCAD, ó, comando Isolate. Isolate Object. Isolar os objetos. Aqui temos uns rincões diferenciados aqui, ó. Que é esse. Que é esse. E esse daqui, ó. Se eu voltar lá os desenhos, pra gente ver certinho, ó. É esse daqui, ó. Esse espigão aqui e aquele outro dá. Vamos fazer ele aqui agora também. É. Esse espigão aqui e aquele lá. Nivelado, né? Ó. Espigão, nivelado. Não esquecendo de nós voltar para configuração do um calcular aqui, ó, para cima. Configurado todo o madeiramento. 3 divisões. Indicar o ponto do beiral, ó. E o ponto da cumeira. No caso aqui, esse rincão aqui, ó, a gente vai fazer ele inteiriço. Com as linhas, pendural, tudo. Vamos lá. Esse é aquele lá. Não vai ser só a empena, não. É só voltar a ativar aqui, ó. Ativar aqui, desenhar os pontaletes, asa e pendural. Clique em 3D. Ponto do beiral. E ponto da cumeira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso não. Aqui não tem rincão não. É de outra forma que a gente vai fazer aqui, ó. O espigão é essa linha aqui, só que ele vai parar aqui. O que a gente vai fazer? Vamos construir uma linha e outra aqui embaixo, filetar com aquela lá, vai me achar o ponto do beiral dele aqui. A gente vai construir e cortar ele aqui, ó. Tá? Tá difícil? Não. Vamos construir a linha aqui, ó. Uma linha para nos auxiliar aqui, saindo desse oitão até aqui e daqui até aqui. Vamos filetar ela com raio zero, ó. E aquela outra lá, linha aqui, ó. Aqui, formou o beiral nosso aqui. É esse que a gente vai fazer. E cortar naquele ponto lá, ó. Aqui, ó. Então vamos fazer só a parte de cima. E vamos colocar um apoio aqui, ó. Rincão nivelado. Voltar aqui, ó. Aliás, deixar aqui o modo para ele calcular a declividade. E fazer ele lá. Ponto do beiral. E ponto da cumeira. Posso deixar ele com toda a estrutura, né? Posso deixar ele assim e fazer o corte ali aonde me interessa. Ou se eu quiser só desenhar a parte, vamos voltar, vamos fazer só a parte da empena, né? Vamos voltar aqui.
voltando com o comando do AutoCAD. Vamos fazer ele de novo lá. Só que vamos desativar para desenhar, deixar só a parte da empena para desenhar a empena. Desativa aqui, ó. Essas seções aqui, ó, asna, pendural, não quero desenhar isso não. Ponto do beiral e ponto da moeira. Só dar uma olhada lá se fez isso. Agora vamos colocar um apoio bem aqui, ó, e cortar essa parte aqui. Aplicativos pontalete. Observar aqui, ó, esse pontalete é para rincão, espigão nivelado com as terças, ok. Informa o ponto do meu pontalete, ó, e o ponto do beiral, que é esse daqui, ó. Se a gente observar lá, o apoio foi feito aqui, ó. Vamos apagar essas linhas aqui que não interessa mais, ó. Foi construtiva para a gente desenhar. E vamos cortar essa peça aqui. Como é que eu corto aqui no Doom? Vou apagar isso aqui. Tem um comando aqui, aplicativo, que chama serrote aqui, ó. Serrote. Clica nele. Ele vai pedir informe ou indica o ponto 1 do corte. É um ponto 1 no plano que você quer cortar. Eu quero, sempre é vertical, ó. Ponto 1 e ponto 2. E seleciono o que eu quero cortar. Já cortou. Aqui eu tenho quero fazer um espigão aqui, ó. Então vou fazer o mesmo processo, vou filetar essa linha lá, vou achar o ponto do beiral e fazer ele e depois cortar aqui, ó. Vamos fazer? Vou fazer uma linha aqui, ó, até aqui e outra até aqui e vou filetar lá com raio zero, ó, para formar o nosso ponto do beiral lá. Aqui com essa linha aqui, ó. Ó, formou lá o ponto. Então vamos desenhar o espigão nivelado, não esquecendo de deixar ativado aqui, ó, indicar o ponto do beiral e o ponto da comoeira. Ó, fez lá, só que eu vou fazer o pontalete agora aqui, apoiado aqui na mesma posição. Nessa posição aqui, ó. Isso aqui eu já posso apagar, esse apoio dele aqui, ó. Vamos fazer o pontalete lá. Aplicativos, pontalete. Configuro certinho aqui, né? Clico no botão 3D. 3D, aonde vai ser a posição do pontalete aqui e o ponto do beiral lá. Ó, já me fez o pontalete lá. Agora vamos cortar ele. Não interessa pra frente, vamos cortar ele aqui, ó. Serrote, 2 pontos de corte nesse plano aqui, ó, e seleciono o que eu quero cortar e seleciono o que eu quero apagar e deleto. Aqui desse ponto para cá, você pode desenhar uma viga ou uma terça aqui, ó. Aplicativo terça, né? Configura aqui o madeiramento certinho. Ativa aqui, ó, perpendicular de equidade da viga. Clica aqui em 3D, informa aonde eu quero que saia ela e onde eu quero que chegue ela. Vou pegar o midpoint aqui, ó. Tá? Já fiz a minha viga lá. Vamos orbitar aqui.
View Orbit. Às vezes um profissional calcula o madeiramento e quer fazer um contraventamento. Como é que eu faço aqui no contraventamento? Por exemplo, dessas tesouras aqui, ó, aquele contraventamento xizado aqui. Tem essa opção? Tem. É só vir aqui, ó, no aplicativos, né? Ó. Segundo aplicativo, ó, contraventamento. Quando você clica aqui, você pode contraventar, ó, fazer tipo viga. Vamos fazer esse tipo aqui, exemplo lá pra gente ver. Colocar uma viga ou duas vigas. No caso vai ser xado, duas vigas. Aqui eu configuro certinho a altura de saída da parte de cima da tesoura até aonde ela vai sair, ó, configuro certinho. Vamos deixar os default aqui, ó, tá, para vocês verem. Clica aqui em 3D, seleciona o pendural aqui da tesoura e depois seleciona o outro aqui, ó. Ele já me fez aqui, ó. Só vou orbitar para ver se ele encaixou certinho aqui, ó. Ele colocou na face externa, ó, de cada do pendural. Uma desse lado de cá e a outra de cá. Vamos fazer esse outro contraventamento aqui. Só que eu vou aumentar aquela distância ali de saída da viga. Tá 80. Vou colocar 120. Esse pendural com esse pendural. Voltar lá, vou fazer o outro aqui, ó. Esse pendural com esse pendural aqui, ó. Vou fazer aqui também. Esse pendural aqui. É esse pendural, deixa eu ver se tenho certeza. É. E esse pendural aqui com esse outro aqui, ó. Beleza? Quero fazer um aqui para contraventar aqui, eu também posso, ó. Vamos ver se isso aqui eu vou diminuir aqui a altura. Deixar com 80. Vamos ver se ele vai fazer aqui, ó. Não, aqui não fez, não tá perpendicular à saída, mas você pode colocar uma viga aqui normal, ó. Usar o comando viga, aplicativo 1, vamos desenhar um aqui, ó. Quero uma viga saindo do midpoint aqui até o midpoint aqui, por exemplo, tá? O Doom faz. Então você, de acordo com o seu projeto, você faz o seu madeiramento. Vamos orbitar aqui para depois a gente pensar no desenho das águas. Certinho? Vamos ver se tá faltando aqui no caso aqui um rincão aqui, ó. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Tem que obedecer o cálculo do Doom aqui, ó. Vamos lá em rincão espigão. Deixar o Doom calcular aqui a declividade dele. Informar o ponto da cunheira. Aliás, o contrário. Do beiral e da cunheira.
Vamos ver o que ele vai fazer pra gente aqui. Certo? Fez aqui. E vamos fazer aquele outro ali também, ó. Esse daqui. Peral e cumeira. Nivelado. Peral e cumeira. Ficou um espigão com a distância muito longa. Vamos colocar um apoio aqui no meio aqui, ó. Pontalete, né? Aplicativos pontalete. Posição aqui no midpoint, com o beiral aqui. E lá naquele outro também, vamos colocar no midpoint e com o beiral ali. Vamos orbitar aqui, ó. Tá gostando? Dê um like aí no vídeo. Entre em contato com a gente. Adquire já o seu Doom. Programa simples, fácil de usar, dentro do AutoCAD aí, ó, que vai te dar maior performance nos seus projetos, melhor apresentação, enfim, você está vendo aí e continue assim aí, que tem muita coisa importante aí do Doom aí para ser mostrado, viu? O que a gente vai fazer agora, gente? Feito toda a sua estrutura, madeiras, aliás, tesouras, meia tesouras, rincões, espigões, tudo posicionado certinho no seu projeto, vamos fazer as águas. Então, às vezes para desenhar a água aqui com esse monte de madeira aqui, você vendo esse monte de 3D, o que a gente usa o recurso aqui no AutoCAD? Isolar essas linhas de baixo. Vamos fazer isso. Seleciono minha geometria e isolate object. Quer dizer, eu escondi aquelas linhas ou aqueles madeiramentos. Vai me desenhar as águas aqui. Deixa eu apagar esses pontos aqui que eu fiz para me construir os espigões aqui. Para desenhar água, gente, a gente tem que pensar, ver cada água a sua geometria. Fácil. No caso aqui dessa água aqui, ó, é um trapézio. Eu vou lá em águas, né? E águas. Tipo de tesoura que eu estou usando é Hall. Eu tenho que selecionar, clicar aqui, ó, e pegar a geometria. Aqui eu configuro conforme minha tesoura que eu fiz lá. No caso eu coloquei 3 divisões em cada meia tesoura lá, se lembra, né? Então eu coloco aqui, ó, declividade ele já filtrou, nível do telhado 3 metros, largura do beiral 50. Eu só alterei aqui para 3 divisões aqui, conforme eu coloquei lá no desenho da tesoura. E venho aqui em cima e verifico qual geometria aqui e escolho. No caso lá é um trapézio. Essa primeira aqui, eu clico, seleciono a linha da cumeira e depois em seguida a linha do beiral. Cumeira é essa daqui, ó. E linha do beiral é essa daqui, ó. O Doom começa a desenhar pra gente aqui. O que eu faço aqui agora? Eu vejo que ele desenhou, ó, esse cabo que ele desenhou, não precisava desse cabo não, só deleto aqui, ó. De qualquer maneira, você tem que fazer uma análise do madeiramento e apagando algumas coisas que ele, se ele fizer alguma coisa estranha, você pode apagar. Vamos fazer essa água aqui, esse triângulo aqui. Voltar lá em águas, ó. Hall. Tá tudo configurado certinho, ó. Clicar no forma triangular aqui, ó. Clica aqui, ó. Indica o ponto da cumeira, que é aqui. E a linha do beiral. Tá vendo como é que é simples desenhar pra gente? E vou orbitar em volta do nosso projeto para ver
como é que a gente vai desenhar. Vamos deixar desenhar essas águas aqui, que é mais complicada, pro final. Vamos fazer essas duas aqui, essa triangular e aquela trapezoidal aqui. Vamos fazer a triangular, ponto da Camoeira e a linha liberal. Vou orbitar aqui e fazer essa trapezoidal aqui, ó. Águas, trapezoidal, linha da Camoeira e a linha do Beral. Ó, fez um carbo aqui, ó, que não me interessa. Já vou dar um del nele aqui, ó. Deleta, tá? Vamos orbitar do outro lado aqui pra gente ver se tem alguma. Vamos fazer agora essas duas águas aqui, ó, diferentes aqui. Eu vou isolar essas linhas aqui pra gente fazer elas, para esse madeiramento aqui não atrapalhar a gente. Deixa eu isolar aqui. Se você olhar aqui, essa água aqui, ó, se eu imaginar prolongar essa linha aqui e essa aqui, vai me dar um triângulo, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer essa água triangular, depois faz esse recorte aqui, nesse ângulo aqui, ó. Como é que eu faço isso? Vamos fazer primeiro a triangular. Aliás, fazer as linhas para interseccionar lá, ó. Comando linha, né? Normal do AutoCAD, ó. São linhas auxiliares para a gente construir lá o ponto lá do Beral. E vamos filetar agora com raio zero essa linha com aquela outra linha lá. Olha lá, é apenas construtiva, tá? Vamos fazer agora o triangular aqui, ó, ponto da Camoeira e a linha do Beral. Essa interessa aqui, ó. Vocês vão aprender agora outro comando do aplicativo Doom que chama recorte de águas. No caso aqui, vamos recortar esse outro triângulo aqui. Tá lá em aplicativo, ó, aplicativos, recorte de água. Clique aqui, ó. Surge essa tela aqui. Você pode informar o que você quer recortar: carbo, ripa, terças ou toda a seleção. No nosso caso vai ser toda a seleção. Clico aqui e eu vou ter que informar os pontos de recorte, que vai ser esse triângulo aqui, ó. Posso indicar os pontos, ó, de recorte, aliás, no sentido anti-horário, ó. E fecho no primeiro que eu fiz. Cliquei. Do ESC, o Doom solicita para a gente informar o que eu quero recortar. No caso vai ser esse madeiramento aqui, ó. Confirmo. Ele já me recortou aqui. Ficou uma ripa aqui que ele não cortou. Como é que a gente vai cortar isso aqui? Vamos usar o serrote aqui, ó. Serrote. Informo 2 pontos de corte, né? E seleciono o que eu quero cortar. Deleto agora. Resolveu o problema. Agora eu posso apagar aquelas duas linhas que eu construí para auxiliar o desenho, ó. Del. Vamos fazer aquela outra água aqui, ó, que é um triângulo também, ó. Se a gente ver aqui, ó, no caso aqui nem vai precisar construir a linha, ó. Ele tá lá. A gente vai fazer esse triângulo, depois fazer esse recorte aqui, que é esse daqui. Vou isolar de novo também, só essas linhas aqui, pra gente não selecionar esse madeiramento aqui, ó. Isolate.
Ó, esse triângulo aqui, ó. Vou fazer águas, hall, triangular, ponto da cumeira. Veja bem, não é essa linha não. Eu tenho que filetar essa com aquela lá. Então vamos cancelar aqui e vamos fazer uma linha. Fazer uma linha para a gente interceptar lá. Interceptar, né? Vamos filetar com raio 0. Essa. Com aquela lá. Ó. É essa linha aqui que eu tenho que selecionar. O triângulo. Forma triangular. Ponto da capoeira. E a linha do beiral. Fez tudo certo? Beleza. Agora vamos recortar essa geometria aqui. Aplicativos, ó. Recorte de águas. Toda a seleção, né? Indicar a minha geometria que eu quero recortar, ó. Vou iniciar no sentido anti-horário. Terceiro ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. ESC. E seleciono o que eu quero recortar. Pode selecionar tudo aí, ó. Ele só vai recortar o sólido. Ficou um pedaço aqui. Vamos fazer. Usar o serrote e cortar, ó. Esses dois nesse plano aqui e fazer o corte aqui. Delete. Eu posso apagar aquelas linhas que eu usei para fazer o nosso desenho. Vou colocar certinho aqui. Vamos mostrar aqui o nosso modelamento aqui, ó, isolate, end isolate. E dar uma orbitada aqui para ver como é que tá ficando. Agora vamos fazer esse telhado aqui, ó. Vamos isolar essas linhas aqui, ó. Vamos fazer essa água aqui de baixo, ó. E essa água aqui, ó. Vamos isolar aquelas linhas lá. Aqui, ó, mesmo raciocínio aqui, ó. Se você olhar essa geometria aqui, ó, é uma forma trapezoidal. Se eu prolongar essa linha aqui, ó, essa linha verde até aqui, ó, vai me achar o ponto lá do canto. Então vamos fazer a geometria de águas trapezoidal e vamos fazer esse recorte aqui, ó. Tá? Vamos construir as linhas ali, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui, e vamos filetar as duas. Essa linha. E aquela outra linha ali, ó. Olha lá onde vai ser aonde vai chegar na minha linha do beiral, ó. Essa daqui. E essa daqui é a linha da capoeira. Isso. Então vou lá em águas. Forma poligonal retangular, essa primeira aqui, ó. Indico a linha da capoeira e a linha do beiral. Confirmo. E o que a gente vai fazer agora? Fazer aquele recorte ali, ó. Daquela geometria que não nos interessa. Ele fez um carbo aqui, não me interessa, deleto ele.
Vamos recortar aqui, ó. Aplicativo, recorte de águas. Toda a seleção. E eu vou contornar aqui, ó. Pegando os pontos que eu quero recortar. Sentido anti-horária. E fechar aqui nesse. Primeiro aqui. Dar um ESC e selecionar o que eu quero cortar. Pode selecionar tudo aqui, ó. Essa ripa aqui eu faço acabamento, serrote, ó. 2 pontos, pode pegar esses 2 pontos de cima e cortar aqui. Beleza? Vamos finalizar o isolete aqui, ó. E vamos orbitar para a gente ver como é que tá ficando o nosso madeiramento. Uma vez você pegar toda a semântica do processo, aí olha como é que ficou aqui, ó. Vamos fazer esse outro aqui. Aquela linha ali eu já posso apagar, que eu usei para construtivo aqui, ó. Essa linha. E essa outra aqui também eu posso apagar. Vamos fazer essa outra água aqui com o mesmo processo lá que a gente fez esse anterior aqui, ó. Vamos isolar. Isolate Object. Qual que é o raciocínio aqui, ó? Estender aquela linha com essa daqui e achar o ponto do beiral lá com a intersecção lá. Uma linha inicia aqui, pode terminar aqui, aquela inicia ali, ó. Por que eu construí uma linha em cima da outra? Porque depois eu apago o projeto, fica, né? A geometria de projeto fica. Aqui. Olha lá. Agora eu vou fazer aquela geometria trapezoidal e depois faço aquele recorte ali, ó. Águas. Trapezoidal, linha da comoeira e linha do beiral. Vamos fazer o recorte aqui, ó. Aplicativos, recorte de água, toda a seleção, né? Vou pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Aquele ponto lá e fecha aqui nesse daqui. Seleciono o que eu quero cortar. E faço o acabamento aqui, ó. Não me interessa. E eu vou serrar essa ripa aqui. Serrote, 2 pontos. 2 pontos no sentido perpendicular, viu, gente? Vai cortar aqui, ó. Ah, já tá cortada já. Apagar. Vamos voltar lá todo o nosso madeiramento, ó. End Isolate. E vou dar uma salvada aqui. Aí, gente, agora vamos fazer o que? Vamos fazer uma testeira em volta desse nosso madeiramento aqui, ó. Para fazer um acabamento aqui, ó. Para vocês verem como é que faz testeira aqui. Ali como é que ficou. No tutorial passado a gente tinha feito um telhado parecido com esse, mas aqui ficou uma brecha de acabamento, né? Nesse já está tudo completado aqui, eu já fiz tudo completo para vocês ver como é que se pode fazer com o domo. Vamos fazer a testeira? O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar essa última ripa aqui, ó, todo o contorno do nosso projeto.
E vamos trabalhar com ela aqui, ó. Então vou selecionar essa ripa, primeira ripa aqui, ó. De todo o projeto. E vamos isolar e fazer a testeira baseado nela. Tem essa ripa aqui também. Caso essa daqui. Aquela aqui também, ó. Tá gostando? Tá interessado? Entre em contato com a gente, adquira já amanhã mesmo o seu Doom, ou hoje, não sei a hora que você tá vendo esse filme, esse vídeo. Tenha mais praticidade no seu projeto aí, um projeto mais apresentável. Você pode trabalhar depois com esse 3D aí no 3D Studio Max, enfim, fazer todo o seu projeto baseado nesse 3D. Entre em contato, solicite um orçamento, adquire já o seu Doom Madeira. Bom, vamos isolar agora essas ripas de contorno aqui, ó. Isolate Object. Vamos fazer a nossa testeira em volta nessas ripas aqui. Como é que a gente faz aqui com Doom? Ó, aqui ó, tem um ícone chamado testeira, tá? É aquela tábua que fica todo o contorno do... Pode ser uma tábua de acabamento, igual tá a imagem ilustrativa aqui, ó. No nosso caso aqui vai ser uma tábua de 25 de altura por 3 centímetros de espessura. Você pode configurar o seu modelamento aqui, tá? É só essa medida é sugestiva aqui, ó. Vamos supor que nossa medida é essa. Clica aqui nesse ícone e indica o início da minha testeira, ó. Vamos pegar aqui o início desse canto dessa ripa até o final dela aqui, ó. A tela volta e só ir fazendo. Pegamos o início da ripa e o final dela. Início da ripa e o final dela. Opa, fiz errado aqui. É a parte superior. Vou apagar essa daqui. Delete. Testeira. Aqui. Essa aqui, ó, é na parte na parte de baixo também. Vou fazer aqui. Aqui. Aí. Continua fazendo aqui, ó. Não tem segredo não, né? Só ir pegando início e final. Aqui vai ser aqui. Depois aqui. O Doom desenha todo esse madeiramento bem nos seus... Cada coisa nos seus devidos layers. Porque ele faz o cálculo do material tudo em função dos layers e do que tiver dentro dele. Então, você nunca pode alterar o nome desses layers, porque já está tudo organizado, né? Dentro do AutoCAD. Basicamente a nossa testeira está pronta, né? Eu só vou voltar, terminar o isolate aqui, ó. E a gente vai perceber que o nosso madeiramento 3D o que a gente vai fazer agora aqui?
Se a gente olhar esse madeiramento de cima, a gente vê que esses apoios aqui, ó, ultrapassa. O que você pode fazer? Usar o serrote e cortar esse transpasso aqui. No caso aqui, você pode usar, fazer esse acabamento. Aqui a gente não vai fazer aqui para não prolongar mais o nosso vídeo, mas você pode fazer esse acabamento aqui, tá? Se eu mudar o estilo para realístico aqui, ó, você vai ver que os apoios tá passando a testeira aqui. Então você tem que fazer esse corte aqui. Fácil, usando o serrote, tá? Então vocês fazem esse acabamento aí. E vamos dar uma olhada aqui por baixo do nosso madeiramento, como é que ele ficou. Tudo desenhadinho, certinho, bonitinho. Tá? Bem bonitinho. Aí, eu te pergunto, cadê o quantitativo desse material aí? O Dom faz? Calcula? Sim, calcula. Eu vou mostrar para vocês já. Então você posiciona aí o seu modelamento aqui de maneira que você pode selecionar todo ele aqui, ó. Vem aqui na guia relatórios, clica nesse ícone aqui, ó. Nessa janela que surge, você vai configurar aqui o nome do arquivo, no nosso caso aqui, ó, relatório de madeiramento. Esse arquivo é salvo no diretório do seu desenho, né, onde está o seu projeto de madeiramento. Você escolhe o tipo de madeira aqui, ó. Se é só madeira que você trabalha não está aqui, você pode escrever o nome dela aqui e colocar o peso do lado aqui, ó. No caso aqui é peroba, ela pesa 795, em torno de 795 kg por metro cúbico, tá? Configurado isso, só vir aqui nesse botão, clica nele. O DUM solicita para a gente selecionar todo o madeiramento, o madeiramento que eu quero calcular. Aí, no caso aqui vai ser todo, né? Ele mostra esse relatório simples aqui, ó, e fácil de entender, onde está todas as peças do meu madeiramento, a dimensão dele, o valor em metro, né, de cada peça, testeira, linha, apoio, chapuz, diagonal, empina, pontaletes, pendural, tábuas, terças, carbos, ripa e viga. E aqui embaixo ele mostra um resumo das nossas vigas. Por exemplo, 3 por 25 são as tábuas, 77 metros, 6 por 12, 626 metros, 3 por 15, são algumas tábuas também, 5 por 6, carbos, 5 por 2, ripas, tudo aqui. E aqui embaixo fornece o peso desse madeiramento aqui, ó. Às vezes o engenheiro quer saber, você profissional, engenheiro, técnico, arquiteto, quer saber o peso, tá aqui, ó. Esse telhado aqui no nosso caso está pesando 6.386 kg, 10 kg. No caso, para compra aí é bom acrescentar 10%, que é as perdas, né? Em torno de 10%. Ah, mas se eu não quiser calcular todo o madeiramento, é só deixar ativo na tela o que selecionar vai ser calculado, né? Então, se você quiser calcular todo o madeiramento, é só selecionar todo o material, ok? Um relatório simples e muito fácil de entender. Tá bom, fez o 3D e o 2D, como é que eu posso gerar eles para me trabalhar, fazer a cotagem do meu jeito? Eu vou passar para vocês agora. Vou planificar esse desenho aqui. Comando plano, né? Tem alguma coisa perdida no espaço aqui, ó, que ele desenhou. Aqui a coordenada 0. Lembrando, esse acabamento dos apoios aqui você pode fazer com o aplicativo Serrote, tá?
Aqui está meu 3D, vista de topo. Vamos supor que eu quero fazer amarrações das minhas tesouras, terços aqui. O que você faz? Congela. Eu falei para vocês que ele desenha tudo organizado nos seus layers aqui, ó. Congela o Carvos e ripas. Vamos congelar o Carvos e as ripas. Aqui embaixo é ripas. As terças também. Tá? Congelei, ó. Então o que eu tenho aqui na tela é somente os sólidos, onde está minhas tesouras, rincões, espigões. Vamos supor que eu quero fazer o meu desenho de pacotagem desse madeiramento aqui, ó. Eu vou lá em aplicativos, seção 2 aqui, ó. Tem um gerador 2D, de 3D para 2D. Você clica aqui no ícone. Aqui você configura o que você quer gerar o 2D. Vista de topo. É só colocar topo aqui, ó. Topo. Clica aqui no botão e seleciona o que você quer gerar. Todo esse material aqui, ó. O que ele está pedindo lá? No prompt do AutoCAD, informe o local do desenho. Vamos supor que eu quero colocar aqui, ó. Ó, o Doom já desenhou nosso 2D aqui, ó, para você cotar. Agora você entra em cena cotando isso aqui, ó, tá? De acordo com a maneira que o profissional da área foi construir lá no campo, posso entender, tá? Então vamos fazer um 2D frontal para vocês verem como que. Deixa eu planificar aqui. Fiz de planta. Vou fazer um frontal. Somente esse madeiramento aqui que está na tela. Ícone 3D para 2D. Front, ó. Só colocar frontal aqui. Clico no botão e seleciono todo o madeiramento. Onde que eu quero o desenho? Quero ele aqui. Olha lá. O Doom já desenhou pra gente. Agora você entra cotando aqui, da sua maneira aqui, ó. Tá ok? Eu quero uma lateral esquerda. Tem a esquerda aqui, ó. Eu coloquei a esquerda. Seleciono todo o madeiramento. Onde eu quero desenhar aqui, por exemplo. Já me fez ali. Ah, mas eu quero uma vista sem ser frontal, lateral. Eu posso fazer uma linha aqui, por exemplo, ó, e pegar os dois pontos dela. Deixa eu desativar o Word aqui, ó. Eu quero uma vista olhando aqui, ó, nesse alinhamento aqui, ó. Opção aqui, ó, informar dois pontos na tela AutoCAD. Seleciono o material que eu quero gerar à vista, confirmo o primeiro ponto e o segundo ponto. Local do desenho aqui. Já me desenhou lá, tá? Já me desenhou ali para você ver o desenho aqui. Então, fácil, simples de usar, né? Vou apagar aqui, já deu para entender como ele trabalha com 3D para 2D. Vamos voltar ao madeiramento aqui das ripas, terças e os cabos aqui. Tá, eu quero gerar esse 3D aqui. Normal, só pegar topo lá, ó. Seleciona aqui, seleciona todo o conjunto. Às vezes eu quero fazer uma planta de cobertura. E tá calculando que é muito material, né? Muito solo de 3D. O Doom tá calculando para mostrar pra gente.
Aí. Nosso 2D. Se eu colocar em perspectiva, você vê que está no plano só. Tá? Então é muito fácil você gerar o seu 2D. Agora você cota aí de sua maneira, sua configuração aí certinho. Vou estar em planta aqui e vou gerar o 2D de algumas tesouras para você ver. Deixa eu colocar no modo perspectiva aqui, ó. E vou isolar o projeto de baixo, que é nosso madeiramento aqui, ó. Só as linhas. Vou selecionar e vou isolar. Isolate objeto. Vou colocar de topo aqui, ó. Tá, essa é a minha geometria. Antes pouco eu quero fazer o 2D dessa tesoura aqui, ó. Eu vou lá em tesouras, né? É Raw, configuro certinho do jeito que você fez no 3D. É só vir aqui no botão 2D, selecionar a linha, confirmar e indicar onde você quer o desenho. Eu quero ele aqui. Se você olhar lá, aqui no caso ele cota, porque ele tem a geometria definida, ele já cota. Ó. Você pode ajustar aqui do seu formato de dimensão aí, ó. Ele filtra o seu formato de dimensão corrente, ó, e faz aqui, ó. De acordo com a sua configuração no AutoCAD aí, ó. Aí você faz o acabamento, acerta algumas coisas, tá? Como é fácil, ele já montou para você. De maneira que você pega todo esse desenho aqui e passa por marceneiro e ele executa a sua tesoura, faz a sua tesoura. Assim como o rincão, tá? Ele faz esse detalhe aqui. Então é muito fácil você trabalhar com 2D aqui com o Doom. Tá gostando? Gostou? Entre em contato com um contato no site nosso, tá? Adquire já o seu Doom. O preço tá acessível a todos, né? Fácil. Eu acho que com o retorno que ele te dá, você vai ganhar um tempo de produção de desenho, vai ganhar muito tempo. Sabe que tempo é dinheiro, né? Então adquire já essa ferramenta que vai te proporcionar um serviço de qualidade de apresentação para você, tá? Deixa eu voltar o 3D aqui e dar uma orbitada no nosso projeto aqui para a gente ver como é que ficou. Vamos colocar aqui no modo perspective e no modo visual style aqui, ó, realístico. Vocês verem o detalhe do madeiramento. E feito isso, gente, você pode levar para um editor de Maya, 3ds Max e fazer os seus renders, um trabalho mais realístico aí, aplicar textura, enfim, brincar aí com o seu projeto. Aqui o detalhe aqui, ó, como é que ficou certinho aqui, ó. Certinho? Gostou? Mais uma vez, dá um like aí. Entre em contato com a gente, já tem o seu Doom amanhã mesmo, ok? Valeu, até a próxima.